Olá, sou Moisés Moura, contador e consultor do Centro Empresarial Moura Conte. Hoje quero falar com vocês sobre o tema como escolher o regime tributário para sua empresa. Então daqui nós vamos pensar um pouquinho em algumas dicas de como definir o regime tributário mais adequado para o seu negócio. A escolha do regime tributário é um dos passos mais importantes para o sucesso de uma empresa. Uma opção mal feita nesta etapa do processo pode gerar a necessidade do pagamento de um conjunto de impostos, de tributos inadequados, comprometendo sensivelmente a saúde financeira do negócio ou até mesmo gerando problemas fiscais com a Receita Federal. Além do mais, eu posso adiantar que você estando em um regime tributário inadequado, não tão adequado para o seu modelo de negócio, ele pode estar incorrendo em consumir parte da rentabilidade da sua empresa. Há 3 tipos de regimes de tributação bem conhecidos e tradicionais no mercado que pode ser adotado pelas empresas. São eles: o regime tributário simples nacional, o lucro presumido e o lucro real. O indicado é que a escolha seja feita e analisada por um contador, um profissional com conhecimento técnico que consegue avaliar através da sua experiência, do seu conhecimento técnico, de apuração, simulação, estudo do seu orçamento, do seu planejamento orçamentário, do seu histórico de fluxo, de resultado, Então, com base nas informações financeiras da sua empresa, ele pode observar as ferramentas tais como demonstrativo de resultado do exercício, de um período, de um trimestre, de um semestre, um planejamento futuro do orçamento, onde vai ter lá sua receita, impostos, despesas e o resultado previsto, Então ele pode avaliar esses demonstrativos ou ajudar a compor essa demonstração e com base nessas informações financeiras, também com base nos produtos, no serviço, na atividade que você exerce, ele vai verificar qual o regime tributário que vai incorrer na menor carga tributária para a sua empresa. Tá? Falando um pouquinho aqui dos regimes tributários, para conhecimento geral, nós vamos salientar aqui, destacar, por exemplo, Simples Nacional. Neste regime tributário, há 2 grandes vantagens. Uma se refere aos valores de alíquota que são menores e outras que se refere à simplicidade da agenda tributária. Então, quem pode optar pelo Simples Nacional? Empresas com receita bruta anual de até 4 milhões e 800, E ele apresenta alíquotas reduzidas conforme a faixa de faturamento da empresa anual, vamos dizer, dos 12 últimos meses. Então é definido o estudo conforme a minha empresa vai começar faturando 10 mil por mês. Opa! O Simples Nacional ele começa mostrando uma faixa de quem fatura na média de até 15 mil por mês, ele vai ter uma menor alíquota pelo volume de faturamento que você está naquele período inicial, tá? Quando a sua empresa passou dessa média de 15 mil, ou seja, mais que 180 mil nos 12 últimos meses, dentro do Simples Nacional vai ter uma segunda faixa de tributação, que essa alíquota vai subir um pouquinho. Depois vai ter uma terceira, quarta faixa, e aí no Simples Nacional você tem, dependendo da faixa de faturamento, de receita bruta que você tem, você vai ter uma menor alíquota ou maior alíquota se fatura mais, tá? Então, ele é crescente. Mas, então significa que toda empresa começa no Simples Nacional? Não, depende muito da análise. Tem empresa que pelo planejamento orçamentário envolvendo o faturamento, despesas que ela vai conseguir deduzir, se o lucro ali é bem enxuto, ela consegue deduzir muita despesa, ela não compensa nascer no Simples Nacional. Por quê? No Simples Nacional, toda a tributação está em cima da receita bruta e não há dedução de despesa para apurar tributação sobre receita menos dedução de despesa. Então, toda a tributação ela é numa alíquota menor, mas ela é toda cheia em cima do faturamento bruto da empresa. Aí quando se pensa, poxa, mas tem o lucro real, que é o outro regime que nós vamos falando na sequência, vamos discorrer agora na sequência. O lucro real, às vezes ele pode compensar, se você já tem o conhecimento, tem um estudo orçamentário do seu negócio, o planejamento de resultado futuro antes de
de executar as ações, as suas atividades, o lucro real pode mostrar que, poxa, ele pode ser vantajoso se você tem faturamento, tem muitas despesas a deduzir e o seu resultado pode ficar ali baixinho, o seu lucro, né? Por quê? O lucro real, ele permite você passar por uma tributação sobre a receita do PIS, COFINS, ISS, ICMS, e ele deixa o IRPJ e a contribuição social, que são tributos mais pesados, para o final, depois que você apura aquele lucro fiscal e faz adições e exclusões do lucro fiscal. Então, o lucro real, em alguns momentos, em alguns modelos de negócio, de orçamento, ele pode ser mais vantajoso que o Simples Nacional. Tá? Porém, diferentemente do Simples Nacional, o lucro real vai te fazer, vai te correr numa preocupação de montar uma agenda, um calendário de tributação, porque você vai pagar uma gama de tributos separados. Então, nas tributações que as empresas pagam, se a empresa de serviço, ela paga ISS pelo serviço prestado, pela nota de serviço faturada. Se ela comercializa, ela vai pagar ICMS para o Estado. O ISS, que eu disse no início, para a prefeitura do município. E o ICMS, se ela comercializa, vai recolher para o estado em que ela está localizada. PIS, COFINS, contribuição social e imposto de renda pessoa jurídica vão ser tributos federais, que são recolhidos para a Receita Federal. Então, nesse lucro real, nós vai ter uma data que vai vencer o seu ISS numa guia para o município. Para quem tem atividade de comércio, vai ter uma data diferente, que você vai recolher a GARI de ICMS para o Estado, né? Em cima da apuração do seu ICMS sobre as vendas realizadas. E depois você vai ter vários DARFs para PIS, DARF para COFINS, DARF para IRPJ, DARF para contribuição social, para recolher para a Receita Federal em datas diferentes. Então, isso incorre numa preocupação de você manter um controle e um fluxo de caixa planejado para controlar esse fluxo de tributos diferentes que você vai pagar separadamente em datas diferentes. A mesma coisa ocorre no terceiro regime que eu quero falar para vocês, o lucro presumido. O lucro presumido, ele também tem uma situação bem parecida com o Simples Nacional, só que a carga tributária dele também é mais elevada do que o Simples Nacional. Já nasce lá elevado, acima de 13,33%. Então, o lucro presumido, ele é um modelo que ele não permite dedução de despesas em uma boa parte de apuração. É lógico que eu tenho que abrir alguns aspas. A maior parte da tributação do lucro presumido é em cima da receita bruta. Porém, tem algumas exceções. Por exemplo, empresa do lucro presumido, que tem despesa de energia elétrica, aluguel, depreciação, essas despesas elas vão poder ser dedutíveis da apuração lá do PIS e da COFINS. Porém, os demais tributos, eles são apurados com alíquota específica em cima da receita bruta. Então, da mesma forma que o lucro real, o lucro presumido também vai ter as suas guias separadas. A guia de ISS para o município, a guia de ICMS para o estado e as guias de DARFs para os tributos federais nas respectivas datas de vencimento de PIS, COFINS, IR e contribuição. Okay? Então falamos aqui em poucas palavras sobre os três regimes tributários e que você precisa de todo um planejamento e conhecimento de um contador para escolher qual o melhor regime tributário para o seu negócio, para a sua empresa. Para maiores informações, se você estiver assistindo este vídeo pelo Instagram, clique no link da bio. Se estiver assistindo pelo YouTube, clique no link na descrição abaixo e não se esqueça de ativar o sininho para receber as novas notificações.